E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto. Quero dizer que é muito importante ter você aqui com a gente, dizer também que estamos morrendo de saudade de nos reunirmos presencialmente novamente, dizer que estou com saudade da gente comer pizza no final do culto, de soltar aquela playlist maneira que eu sei que vocês gostam, e dizer que esse momento também já está chegando, logo logo a gente vai estar junto e eu tenho certeza que vai ser um reencontro muito bacana para a honra e glória do Senhor. Que nesse momento você possa aí, deixar o seu celular no silencioso, para que você venha aproveitar o máximo desse culto, para que você venha absorver tudo que for transmitido, né? E é muito importante essa dedicação nesse momento. Antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Ela se encontra lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, e diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa palavra, eu considero ela muito importante para mim, pois quando eu a conheci, eu demorei muito tempo para entendê-la, né? Eu passei um tempo para entender porque eu não compreendia essa palavra, e depois que eu compreendi, ela teve de grande valor. E nessa noite ela nos trará mais um acréscimo daquilo que ela pode significar para a gente. Se você está aqui hoje, isso é um grande sinal de que a misericórdia de Deus ela te alcançou mais uma vez, né? Que ela é real na sua vida, e já já você vai entender por que essa palavra tem a ver com misericórdia, apesar de não parecer muito. Essa palavra já nos dá aqui um sinal, ela nos faz uma afirmação muito interessante. Ela vem depois de uma orientação de Jesus às pessoas em relação a preocupações da vida, né? Ao que comer, ao que vestir, ao tempo também. E ela finaliza dizendo que a gente não deve se preocupar com essas coisas, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. E essa afirmação no final é o que nos ligará à misericórdia. Veja só, basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, então aqui o Senhor nos deixa um sinal de que os dias terão por si só o mal. Ela nos revela que os dias basicamente serão ruins, né? Então, com essa palavra você pode esperar que você terá aflições, terá preocupações, terá dificuldades, mas por isso que eu quero que você entenda que essa palavra ela tem a ver muito com a misericórdia do Senhor. Porque se você for parar para pensar e ver que todos os seus dias terão os seus próprios males, que todos os dias terão as suas próprias dificuldades, suas próprias preocupações, você estar aqui hoje é um sinal de que a misericórdia de Deus te alcançou. E ela te livrou desses males, e ela te livrou de todas as coisas de ruim que pode acontecer com você, te trazendo a mais uma vez nos reunirmos em nome dele, né, para a honra e glória do nome dele. Então eu gostaria que você refletisse acerca disso e considerasse o quão importante os nossos dias são. Eu estava há uns dias atrás orando ao Senhor e pedindo a Ele força, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele para que Ele me ajude todos os dias a se manter no caminho, a se manter na presença, a se manter na sua palavra, e ver uma reflexão de que antes de tudo isso Ele precisa me dar a vida, Ele precisa me dar o fôlego de vida. Não é nem tão relacionado à saúde, porque enquanto houver fôlego de vida em nós, nós devemos adorá-lo, nós devemos lutar para permanecer com Ele, porque grande será o nosso galardão. E então eu percebi que essa palavra ela tinha muito a ver com a misericórdia do Senhor, porque se Ele permite que estejamos vivos, que permita que nós cheguemos em nossas casas, por mais difíceis
que os nossos dias podem ter sido, por mais difícil que o estado da nossa saúde esteja, ou o estado financeiro, ou o estado da sua casa, isso nos mostra que ela nos alcançou, porque ainda teremos mais um dia de esperança, ainda teremos mais uma semana, não sei, talvez teremos anos ainda, mas o Senhor nos alcançou, a sua misericórdia nos alcançou mais um dia, nos dando mais uma oportunidade. E eu acredito que a misericórdia ela é uma oportunidade, ela tem muito a ver com isso, pois tudo pode nos acontecer, estamos fadados a qualquer situação durante os nossos dias, e eu acredito que o Senhor ele tem nos guardado, ele tem nos livrado, e isso é um grande sinal de que do seu amor, do seu cuidado por nós. Então, fique conosco e tenha um bom culto. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse Senhor. Salmo 116 diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, e livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, e invocarei o nome do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser luz e
vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. A ti a honra, glória, força e poder, toda riqueza, majestade e louvor. Se a ti a honra, glória, força e poder, toda riqueza, majestade e louvor. Você que está aqui, você que está na sua casa, comece a bendizer o nome de Jesus e declarar que Ele é sobre todo nome. Jesus, Tu és Deus. E nós te damos toda a glória, Jesus, toda a honra a Ti, Pai. Não há outro, Senhor, além de Ti. Nós te damos toda a glória. Nós te damos toda a honra, nós te damos, Senhor, toda a glória, Pai. Toda a majestade é Tua, toda a honra é Tua, o domínio é Teu, Pai, o poder é Teu. Nós exaltamos o Seu nome, Jesus. Nós exaltamos o Seu nome, porque o Senhor reinará, Senhor. Enquanto nós ministramos essa canção, comece a bendizer o nome do Senhor Jesus. A Ti a honra, glória, força e poder, toda riqueza, majestade e louvor. A Ti a honra, glória, força e poder, toda riqueza, majestade e louvor. A Ti, Jesus. A Ti a honra, glória, força e poder, toda riqueza, majestade e louvor. A Ti a honra para todo sempre, glória, força e poder, toda riqueza, majestade e louvor. Adore o nome de Jesus. A Ti a honra, a Ti a glória, somente a Ti.
Tu és Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Tu és Senhor e Tu reinas, Pai. Tu reinas soberanamente, Senhor, sobre nós. Todo domínio é Teu, Pai, toda glória é Tua, Senhor, nós somos Teus. Pai, Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, a Ti, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele, Pai, que nos guardou. E o Senhor é aquele, Pai, que há de nos guardar, Senhor. Senhor, ainda é pouco, Senhor, e nós queremos mais, Senhor, de Ti, Pai, nos leva mais fundo, Senhor. Nos leva, Senhor, aonde nós nunca fomos, Senhor. Jesus, nós Te adoramos, Jesus, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por Ti. Não é que eu não seja grato por tudo que Tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por Ti. O meu coração tem clamado por Ti. Ser tocado por Tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser tocado por Tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, nova sede, nova fome, uma nova paixão por Ti. Não é que eu não seja grato por tudo que Tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por Ti, só por Ti. O meu coração tem clamado por Ti. Ser tocado por Tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por Tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. É o meu maior prazer, é o meu maior prazer.
mesa. Apenas uma fome e uma sede, uma fome e uma sede de ti. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Ser mudado por tua face é o que eu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o meu maior prazer. É o nosso prazer, Jesus. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. 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 E eu não trouxe nada pra mesa, apenas a vontade de te conhecer, Jesus. E eu não sou nada, Jesus, mas eu vim como uma fome de te conhecer. E eu não trouxe nada pra mesa, eu só quero te conhecer, Jesus. Ser tocado por tua glória é o que eu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Boa noite para vocês que estão aqui e para você que está em casa também. Estou muito feliz de estarmos juntos mais um culto. Antes da gente iniciar, eu queria que a gente fizesse uma oração, amém? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos ir até o Senhor em oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor. Deus, o Senhor é tão bom conosco, Pai, mesmo sem a gente merecer, o Senhor continua sendo bom, Pai. Eu sou completamente grato a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir essa noite, que os nossos corações estejam preparados, Pai, para receber da Tua palavra e que essa semente, Pai, ela venha gerar frutos em nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Amém, amém e amém. Bom, irmãos, o que a gente vai conversar hoje, na verdade, nós já conversamos a respeito desse assunto. Alguns discípulos, alguns irmãos vão se lembrar dele, outros não. Mas eu não sei se você se lembra ou se você já assistiu. Tem um programa chamado Provocações. Esse programa de entrevista chamado Provocações, ele era apresentado pelo Antônio Abujanra. Hoje quem apresenta ele é o Marcelo Tais. Mas esse programa é um programa de pergunta provocativa. E é isso que chama a atenção nesse programa, porque ele é instigante, esse programa ele é atrativo. Esse programa, ele chama muita atenção da gente, porque as perguntas que o entrevistador faz para os entrevistados, sabe, que você fica roendo ali para saber qual vai ser a resposta.
E dentre tantas perguntas provocantes que ele faz uma pergunta que deixa muitos numa saia justa danada. Ele faz uma pergunta que deixa todo mundo sem saber o que responder. E essa pergunta, por mais que pareça fácil de ser respondida, quando você souber qual é e você tentar responder, você vai perceber que é muito difícil de responder. E essa pergunta é: o que é a vida? E quando o Abu Janra ele faz essa pergunta, ele olha no fundo dos olhos da pessoa e fala: o que é a vida? E as respostas que eles dão são inúmeras respostas, e muitas vezes são respostas incríveis. Sabe, para você ter mais ou menos uma noção do que eu estou querendo dizer, eu vou passar os vídeos para você dar uma olhadinha. Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Tudo bem, daqui um abraço, que é a única coisa... Não faça isso. Eu vou terminar a nossa conversa com uma pergunta muito simples. Mas não termine me ferrando. Muito simples. Por favor, atenção. por favor. Esther Bridge. Por favor. O que é a vida? Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse pra mim, sabe? Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez a vida pra mim seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde com meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas pra mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo, terminou o nosso papo. Fábio Porchat. Fala. O que é a vida? A vida é triste. A vida é tentar sobreviver o máximo que você puder. Eu acho que isso que é a vida. Fábio Porchat. O que é a vida? É isso. A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. Fábio Porchat. O que é a vida? Eu não sei. Tá bom. Então, pastor Ed René Kivitz, me responda. O que é a vida? É isso, a vida é dádiva. A vida é dádiva. A vida nos foi dada. Nós não escolhemos viver, nós não escolhemos ser. Nós não escolhemos o vir a ser. A vida nos foi dada. Ela é uma dádiva. Então, é por isso que vale a pena viver. Pastor Ed, me responda. O que é a vida?
é um presente de Deus a ser desfrutado, repartido e devolvido a Ele em amor e gratidão. Que resposta a gente daria se alguém fizesse essa pergunta pra gente? Você que está em casa, eu te faço um desafio agora. Digita aí ou coloca o que é a vida, na sua percepção, o que é a vida. E aí hoje a gente vai ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito dessa pergunta, do que é a vida. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Filipenses 1:21. A gente vai ler só a parte A, amém? Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo, certo? Essa foi a resposta que o apóstolo, essa foi a afirmação que o apóstolo Paulo fez. Para mim, o viver é Cristo. E de fato, viver como Cristo viveu deve ser o alvo do coração de todo aquele que ama Cristo. Todo aquele que verdadeiramente ama Cristo busca viver como Cristo viveu. E de fato, se você parar para pensar, é exatamente isso que flui do coração daquele que ama Cristo. O quê? Viver como Ele viveu. Não tem como você separar o viver como Cristo do amor por Cristo. Porque a resposta daquele que ama Cristo, ela está totalmente complementada com a forma que esse indivíduo vive. Então, basicamente, a maneira que eu acredito amar a Cristo, ela responde e traz muita certeza daquilo que eu acredito ser a vida. Assim, por exemplo, como é que a gente identifica um cristão? A gente identifica um cristão pela forma que ele vive, pelos frutos da vida dele. Porque o viver como Cristo, ele deve ser a respiração de todo aquele que se diz cristão, de todo aquele que se diz discípulo. Se você se diz um cristão, se você se diz um discípulo, essa verdade, ela deve ser exposta através da sua vida. Não simplesmente palavras de que eu amo a Cristo. Muita gente fala que ama a Cristo, mas a gente tem que se atentar à forma que a gente vive. Se a forma que a gente vive comprova essa afirmação, se de fato nós cremos em Cristo ou não, sabe? Não é sobre aquilo que eu afirmo com os meus lábios, mas é sobre aquilo que eu afirmo com a minha vida. O que eu faço da minha vida, o que é a vida para mim. E se para mim o viver é Cristo, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, deve ser na nossa vida. E de fato a gente precisa pensar muito a respeito disso. Se a minha vida ela tem correspondido a essa afirmação de que o meu viver é Cristo, amém? O meu viver é Cristo. Não é sobre falar que é cristão, é sobre viver como cristão, amém? Eu vou ler Filipenses 1, a gente vai ler do 12 ao 21, tá bom? Vamos ler bastante hoje. Diz assim, olha só, irmãos. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que incrível essa afirmação do apóstolo Paulo. A alegria de Paulo era saber
sabia que a sua prisão e os seus sofrimentos haviam cooperado para o progresso do Evangelho. Então todas as ações de Paulo, elas estavam presas a esse anseio. Que anseio? O progresso do Evangelho, a glorificação de Jesus em meu corpo, como o próprio apóstolo Paulo disse. A vida dele estava impregnada disso. As ações de Paulo, pelo amor que ele tinha por Cristo, cooperava para o progresso do Evangelho. Não interessa em que situação ele estava. Toda e qualquer situação que o apóstolo Paulo, se ele entrava em todo tipo de situação, e todo tipo de situação era para a glória de Deus. Todos os acontecimentos da vida de Paulo tinham como objetivo a exposição do Evangelho, a exposição da causa de Cristo. Até a prisão de Paulo revelou que Deus havia usado todos os seus sofrimentos e o seu encarceramento para que o reino de Deus fosse promovido. Olha a vida desse homem, que vida incrível. Olha que vida incrível. Ele fala: Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo fala que Cristo era a razão dele estar vivo, e ele fala que Cristo também era a razão, se fosse necessário morrer, Cristo seria a razão da morte dele também. Então você vê que o viver de Paulo de fato era Cristo. E ele traz esse exemplo de vida para a gente, de que a nossa vida também deve ser toda para a glória de Deus. Toda para a glória de Deus. Paulo estava tão cheio de amor por Cristo que todas as motivações da sua vida, todas, tudo que ele havia conquistado, tudo que ele havia, tudo que ele obteve como conhecimento, tudo que ele sabia, quando ele teve acesso à glória de Deus, ele considerou todas essas coisas como esterco. Quando ele encontrou verdadeiramente Jesus, ele olhou para trás e para tudo aquilo que ele conquistou, ele falou: cara, eu considero tudo isso como esterco. Entende? Será que é semelhante a nossa forma? Será que é semelhante? Será que tem alguma semelhança? Isso se conecta com a minha vida? Será que é essa mesma percepção que eu tenho? Será que é essa mesma? Ou eu ainda estou preso ao meu passado? Ou eu ainda estou preso às coisas do meu passado? Será que elas ainda valem alguma coisa para mim? Será que elas são superiores a Cristo? Olha só o que Paulo fala em Filipenses 3, 7, 8. Ele fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então tudo aquilo que um dia Paulo almejou, tudo aquilo que um dia Paulo sonhou e tudo aquilo que Paulo um dia desejou foi descartado quando ele foi exposto à realidade de quem Cristo era. Quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus, tudo que ele tinha conquistado na vida dele, sabe, deixou de ter valor, perdeu completamente valor. Porque Paulo, ele era um homem completamente comprometido com a causa de Cristo. Paulo, ele foi um discípulo incrível. Paulo, ele foi um verdadeiro cristão. Ele passou de opositor a um verdadeiro cristão. E esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. Sabe? É uma vida que corresponde a essa verdade. É vergonhoso a gente carregar o nome de cristão, carregar o nome de discípulo de Jesus e viver uma vida na impureza sexual, viver uma vida de mentira, viver uma vida, sabe, que é vergonhosa. Isso é triste, meus irmãos. Então a gente precisa analisar a nossa vida, a forma que a gente vive, e saber se ela corresponde com a nossa afirmação de fé. Sou cristão, sou discípulo de Jesus. A minha vida ela tem que corresponder a isso. Porque o que diz que você é um discípulo de verdade não é o som da sua voz com a afirmação de que eu sou um discípulo, mas são as suas ações, elas que comprovam. E eu acho isso incrível da parte de Deus, porque Deus fala para mim mesmo, sabe, olha para a sua vida. Você diz que você é um cristão, você diz que você é um discípulo, mas melhor que todo mundo, você sabe se você é ou se você não é.
Entende? A gente está na pandemia agora, todo mundo está usando máscara, mas a gente já vem usando máscara há muito tempo. A gente já tem caminhado mascarado, ó, há muito tempo. Entende? E esse termo cristão, olha só que incrível quando ele aparece pela primeira vez lá em Atos. Atos 11, do 25 ao 26, aparece pela primeira vez esse termo cristão. E olha só que interessante. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha isso. Essa escritura é onde aparece pela primeira vez esse termo, cristão. Antes disso, os discípulos não haviam sido chamados de cristãos. Eles eram discípulos. E é muito provável que os discípulos tenham sido chamados de cristão por conta da semelhança que eles tinham com Cristo. Entende? Então ser cristão não foi um título que os discípulos buscaram. Ser cristão foi o nome que o mundo deu para eles por enxergarem neles Cristo. Eles não saíram falando assim, ó, sou cristão, sou cristão, sou cristão. Não. As pessoas olharam para eles e se lembraram de Jesus através da vida deles. Caraca, que incrível, velho! Que incrível isso! E hoje esse termo cristão se popularizou. Esse termo cristão, ele define qualquer pessoa que diz acreditar em Jesus. E você vai concordar comigo, não é difícil hoje em dia você achar pessoas que dizem acreditar em Jesus. Mesmo que a vida delas esteja completamente distante de Cristo. Elas se dizem cristãs. Eles não estão completamente comprometidos com a causa de Jesus, mas eles falam que são cristãos, se esquecendo que o que prova que você é cristão não é a afirmação da sua boca, mas são as suas ações, frutos. A Bíblia fala de frutos. Quando a Bíblia fala de frutos, ela fala de ações. Isso, irmãos, é incrível. Então, ser um cristão é muito mais do que carregar um nome. Entende? Porque o nome não é a motivação. Você entende? As ações comprovaram isso. Que incrível, irmãos. Então, o desejo de Cristo, Marcones, é que cada um de nós nos tornemos discípulos completamente comprometidos com a causa do Evangelho. Completamente comprometidos. A gente tem que chegar no nível de que nada na nossa vida deve substituir Jesus. A nossa escola, faculdade, sonhos, relacionamentos, nada deve substituir Jesus, porque Jesus é a causa primária da nossa existência. Eu estava fazendo um estudo e eu achei algo interessante que eu não sabia, mas a teologia, bem antigamente, na faculdade, no centro de estudo, o estudo de teologia, a capela de teologia, ela ficava no meio da faculdade e as outras ficavam em volta dela, porque eles consideravam a teologia o ensino primário. Ciências vinha depois de teologia, artes depois de teologia, tudo vinha depois do estudo de Deus. Por quê? Porque é em Deus que nascem todas essas coisas. Entende? Então é sobre isso, irmãos. Mas a gente precisa, de fato, a gente precisa analisar a nossa vida. Vamos parar para pensar um pouco. O que é o viver para mim? Será que o viver para mim é Cristo? Até porque não existe discípulo, não existe cristão que não seja completamente comprometido com Cristo. Se você não é completamente comprometido com a causa de Cristo, você não é cristão. Simples assim, ponto final. Se você não é completamente comprometido com a causa de Jesus, você não é um discípulo. Simples assim, ponto final. Porque o discípulo é aquele que é completamente comprometido com a causa de Jesus. Não é meio termo. Meio termo não é discípulo. Discípulo é completo. Discípulo é completo. Completo. Entende? Então, a gente precisa olhar não só para a vida daqueles que se dizem cristãos, mas olhar para a nossa própria vida. Será que nós nos parecemos com Jesus da Bíblia? Será que nós nos parecemos com Cristo da Bíblia? Será que existe alguma semelhança em nós que testifique que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus? Eu tenho aprendido algo durante esse tempo de estudo que não é sobre a teologia que eu estudo, é sobre a teologia que eu pratico. Eu posso me tornar uma pessoa muito inteligente, estudando, lendo muitos livros, mas só que se eu não praticar aquilo que eu tenho aprendido de Deus, é perda de tempo.
perda de tempo. Por isso que 1 Coríntios fala que Deus tornou a sabedoria humana, eu esqueci a palavra. Deus tornou a sabedoria humana loucura. Imagina isso. O homem é sábio, o homem é inteligente, o homem é estudado, o homem tem um grau de conhecimento elevadíssimo, mas quando Cristo vem, ele não reconhece Jesus. E é por isso que a sabedoria do mundo é loucura. Porque ainda sendo sábios, não conheceram a Jesus. Não conheceram a Jesus. Então não é sobre a teologia que eu estudo, é sobre a teologia que eu pratico. É sobre a minha vida prática. É sobre isso, irmãos. Sabe? E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que o alvo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Cristo é o padrão. Amém? Cristo é o padrão. Jesus, ele é o nosso precursor. Ele viveu antes da gente, deixando pegada para que a gente seguisse ele. Foi isso que Cristo fez. 1 Pedro 2, do 11 ao 23. A gente vai ler bastante. Olha que incrível, irmãos. 1 Pedro 11, a gente vai ler. 1 Pedro 2, a gente vai ler do 11 ao 23. Amém? Vamos lá? Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. Honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência, para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há suportar açoites recebidos por ter cometido mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, escute, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Incrível essa escritura, irmãos. Essa escritura, ela nos diz que nós somos, ela diz que todos nós que fomos chamados a ser discípulos de Jesus, fomos chamados a seguir os passos de um homem que nunca cometeu pecado nenhum. Olha que radical. A Bíblia, ela diz que nós fomos chamados a seguir os passos de um homem que nunca cometeu nenhum pecado. 1 Pedro 2,21 disse: para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam seus passos. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus. Nós somos chamados para imitar a Cristo. Cristo, ele morreu, Cristo, ele ressuscitou para que nós pudéssemos esquecer todas as demais coisas e seguíssemos o caminho da cruz, que é a verdadeira vida. Não a vida fora da cruz. A nossa vida, a verdadeira vida, foi alcançada na cruz. Um preço alto foi pago. Um preço alto foi pago. João 13,15 diz: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Olha isso. Irmãos, se nós, vamos pensar um pouco, se nós fomos chamados para imitar alguém que nunca pecou, isso significa que nós devemos buscar viver uma vida sem pecado. Isso é incrível, irmãos. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso é para mim. Eu acredito que isso é para mim porque eu sou um discípulo de Jesus. Eu acredito que isso é para mim porque eu sou um cristão. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida santa. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida santa.
Eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero ser igual a Jesus. Júnior, mas será que isso é possível? Sim, é possível. Como? Imitando a Jesus. Imitando a Jesus. João 15, 26 diz, olha isso. João 15. Cadê? 15, 26 diz, olha isso. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Como que é possível a gente viver uma vida como Cristo viveu? Eu digo isso buscando uma vida santa, buscando viver em santidade, buscando imitar a Jesus. Nós somos chamados a buscar seguir os passos de um homem que nunca pecou. Eu não estou superestimando a gente, falando que nós não somos pecadores. Amém? Somos pecadores. Nós estamos num processo de santificação. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre, percebe que Cristo, ao voltar para o Pai, Ele não nos deixou sozinhos. Cristo, Ele prometeu o Espírito Santo para cada um de nós. E esse Espírito Santo, Ele veio nos ajudar, Ele veio nos ensinar e nos dar poder para vencer. Esse Espírito Santo veio como conselheiro, o Espírito Santo que nos ungiu para pregar as boas novas, o Espírito Santo que nos torna povo de Deus, o Espírito Santo que é a chave para a redenção. E aqueles que esperam em Cristo possuem essa força maravilhosa da pessoa do Espírito Santo, que nos auxilia, que nos ajuda a buscar viver uma vida santa. Então aqueles que esperam em Cristo possuem essa força, a força do Espírito, que nos leva à regeneração, que nos leva a nossa... Ele nos faz voltar, sabe? Através da regeneração e da santificação, a nossa natureza original. Eu tenho para mim, irmãos, que o Espírito Santo ele está atuando de maneira mais evidente onde as pessoas anseiam por Ele. O Espírito Santo ele trabalha de maneira mais evidente no meio de pessoas que de fato anseiam por Ele, querem Ele. Pessoas que se apresentam diante dEle com humildade, reconhecendo quem é. Eu sou um pecador, Senhor. Eu tenho pensamentos impuros, Senhor. Sabe, eu tenho muitos... Eu sou impuro demais, Pai. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E como é que a gente faz para obter esse Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, irmãos, não é qualquer pessoa que pode possuí-lo. Isso é chocante, né? Na verdade, aqueles que podem, obter dessa bênção do Espírito Santo são aqueles que estão cansados dos próprios pecados. São aqueles que já não aguentam mais viver como estão vivendo. Ele, de alguma forma, você reconhece que a sua vida não está legal. Você está vendo o caminho que você está tomando, a vida que você está levando, e você fala: Senhor, me ajuda em nome de Jesus. Como? De que forma? Atos 5, 32, eu vou ler para vocês. Atos 5, 32 diz assim, olha isso, escute. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Deus concede o Espírito Santo para aqueles que obedecem. Deus coloca o Espírito Santo à disposição daqueles que obedecem. Eu não sei se vocês se lembram, mas Deus deu uma instrução para os discípulos que está lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Olha só o que Jesus fala para eles. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, que é o Espírito, amém? Mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Eles ficaram? Sim, ficaram. Eles obedeceram? Sim, obedeceram. Isso é incrível, irmãos, quando eles receberam. Quem se lembra lá em Atos 2? Quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles estavam todos em obediência, juntos em um só lugar. E muito provável eles estavam em oração. Porque se você ler um pouco mais para frente do que a gente acabou de ler, olha só o que fala. Olha isso. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até se revestido do poder do alto.
Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Olha só o que eles estavam fazendo quando o Espírito Santo foi derramado? Juntos, esperando, louvando a Deus. Os discípulos, eles não se distraíram com seus afazeres pessoais. Não, Jesus já foi, eu vou rapidinho fazer algo aqui, uma coisa rápida. Não, eles deixaram tudo para trás. Tudo para trás. Eles aguardaram em obediência a promessa de Cristo. A promessa do Espírito Santo. E eles receberam em obediência o Espírito de Deus, que os trouxe força, capacidade. Irmãos, é tão poderoso o auxílio do Espírito Santo, que a Bíblia fala que não irá nos faltar palavras, que o próprio Espírito falará por nós. Olha que loucura, irmão. Já pensou, você está diante de uma situação que você não sabe o que falar, aí de repente sua boca começa. Foi isso que aconteceu com os discípulos quando eles foram presos. Amém? Então, a pergunta é, imagina o programa que a gente viu agora do Ambujana, certo? Aí o apóstolo Paulo está lá sentado com o Ambujana. Apóstolo Paulo, o que é a vida? Apóstolo Paulo, o que é a vida? O apóstolo Paulo fala, o viver é Cristo. Olha que coisa linda. E o que é viver? Viver é aquilo que você faz com a vida. O viver é aquilo que você faz com a vida. O viver é a vida em ação. Então, apóstolo Paulo, o que é a vida? O viver para mim é Cristo. Apóstolo Paulo, o que é a vida? Eu sei que ia cansar primeiro, mas a resposta de Paulo ia ser essa. A resposta de Paulo ia ser sempre: o viver é Cristo, Abujana. O viver é Cristo. Pode perguntar quantas vezes você quiser. Para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. E viver Cristo é viver em santidade. E viver em santidade parece atrativo para o cristão? Parece atrativo, irmãos? Para você, parece atrativo viver em santidade? Não é, irmão. Quem é que quer largar a mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades? Quem é que quer? Mas eu vou falar para você, viver em santidade é a realidade de todo aquele que ama Cristo verdadeiramente. Viver em santidade deve ser o alvo do coração de todo aquele que ama Cristo verdadeiramente. Eu não sei o que é a sua vida, mas eu espero que seja Cristo. Não há outra resposta, irmãos, que a gente possa dar. Não há outra resposta. O viver para mim é Cristo. E viver Cristo é viver em santidade. Aí você fala, Júnior, eu quero viver em santidade. Como que eu consigo viver em santidade? Colossenses 3. A gente vai ler do 1 ao 17. Amém? Colossenses 3, do 1 ao 17. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Escute isso. Olha isso. Quando Cristo, que é o quê? A sua vida. Se Cristo é a sua vida e for manifestado, vai ser manifestado através de quem? De você. Então você também será manifestado com Ele em glória. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Quando você manifesta Cristo, que é a sua vida. Amém? Quando você manifesta Cristo, que é a sua vida, então você também será manifestado com Cristo em glória. Olha que incrível. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado
em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Olha que incrível, irmãos. Eu não sei se o título da sua Bíblia traz isso, mas o título da minha Bíblia está escrito assim: Instruções para um Viver Santo. Instruções para um Viver Santo. Então, essas aqui são as instruções para que se viva de forma santa. São as instruções para que você viva de forma santa. Quantos de vocês admiram o apóstolo Paulo? Eu admiro muito. O apóstolo Paulo foi um discípulo incrível. O apóstolo Paulo ele foi um grande homem de Deus. Um inimigo que se tornou um grande amigo e homem de Deus. E aí esse apóstolo Paulo, ele simplesmente, de mão beijada, chega assim na sua frente e fala: é viver em santidade que você quer? É um viver santo que você quer? Toma, tá aqui. Eu estou transmitindo para você um conhecimento. Eu estou transmitindo para você um ensino, uma habilidade. Como? Essa escritura nos ensina como viver santo. Então, para aqueles que querem, que buscam viver santo, essa escritura em Colossenses 3 é um tesouro. Essa escritura em Colossenses 3 é incrível para todo aquele que quer viver em santidade. Porque ela descreve exatamente como é que tem que ser a vida daquele que quer viver em santidade. Primeiro, para que você viva, olha isso, irmão, você precisa se desfazer de muitas coisas, cara. A questão é, você está disposto a isso? Quantos de nós estamos dispostos a nos... Olha isso, imoralidade sexual. Ele está falando o quê? Ele fala para a gente assim, ó: assim façam morrer, amém? Façam morrer imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Aí ele fala: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Todas essas coisas, elas precisam ser excluídas, deixadas para trás. Amém? Então, de fato, essa escritura é um tesouro na mão daquele que de fato quer viver em santidade. E Jesus ele falou uma parábola. Ele disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Quem se lembra desse? Quando um homem ele tendo encontrado esse tesouro, ele escondeu ele, aí ele cheio de alegria voltou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Esse é o tesouro, a palavra de Deus, o reino de Deus. E essa escritura é um tesouro na mão daquele que quer de fato viver uma vida santa. Você sabe as ações que você comete. Você sabe o que você está cometendo. Quando você está sozinho no seu quarto, você vê aqueles pensamentos de ver pornografia. Você pode ver pornografia, ou você pode não ver pornografia. Aí que entra a questão do viver santo. Eu quero viver em santidade. Não vou ver pornografia. Instruções para o viver santo. Quando você se ira, ou você pode explodir e, sabe, virar o Hulk. Ainda que o Hulk seja mais santo do que quem se ira, né, de forma que não seja espiritual. Mas, ou você pode controlar a sua ira, engolir o seu orgulho. Irmão, engolir o orgulho é pior do que dipirona sem água. Bem pior. Muito pior. Então essa escritura ela nos dá o passaporte para viver em santidade. E viver em santidade é o passaporte para que a gente alcance o reino de Deus. Amém? Então, para finalizar, a pergunta é: o que é a vida? O que é a vida? O que é a sua vida? O que é a minha vida? O que é a nossa vida? E se você não sabe responder essa pergunta, significa que você não sabe o que é a vida. E se você não sabe o que é a vida, significa que você não vive. Amém? Ficou confuso? Deu para entender? Deu para entender, né? Então, eu preciso saber de fato o que é a vida. O que é a vida?
e que o seu viver seja Cristo. O próprio Cristo fala, não fala? Cristo não fala que Ele é a vida? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O viver é Cristo. E enquanto você não tiver essa percepção, você não vive. O viver é Cristo. Enquanto você não tiver essa percepção, você não vive. Você só vai existir. E talvez tenha uma comichão no seu coração falando agora assim: ah, beleza, existir é legal, né? Existir é legal. Qual a diferença de viver e existir? Aquele que vive, ele encontrou um propósito na vida dele. Ele vive com um propósito. E quem existe, existe sem propósito nenhum. É triste, irmãos. O viver é Cristo. O viver é Cristo. Enquanto a gente não tiver essa percepção, a gente só existe. E existir é vazio. Existir é triste. Existir é raso. Existir dói. Só existir machuca. Quando você acha que vive, e aí você chega na sua casa, fecha a porta do seu quarto, e você percebe que na verdade você não vive. Porque você se sente sozinho, você sente que sua vida não tem propósito, você não entende qual é o motivo da sua existência. Isso é muito ruim. Isso é massacrante. É massacrante. Então o meu convite para você essa noite é: busque Cristo, encontre a vida de Jesus e viva, amém? É isso que a gente quer. É isso, irmãos. Então, queria agradecer você por ter participado até agora do culto, amém? Por ter ficado. Eu tenho uma notícia incrível para dar, uma notícia muito boa para dar para todos vocês. Muito boa. Essa semana um irmão iniciou os estudos bíblicos conosco. E aí a gente fez o primeiro estudo, fazem 2 dias, né? E a gente está muito feliz porque esse irmão ele tem demonstrado muita sinceridade, simplicidade, e o coração dele é incrível. Ele tem confiado muito na gente e é muito gratificante isso. Então estou muito feliz por isso. Esse irmão é o Kiko. O Kiko está aqui. Vem aqui, Kiko. Vem aqui, vem aqui. Amém? O Kiko ele começou a estudar a Bíblia com a gente essa semana. E é isso, cara. Estou grato pelo seu coração. Amém? Estamos aí para te ajudar. Fechou? Dá um tchauzinho pra galera aí. Amém? Então fica com Deus. E até semana que vem, gente. Beijo. Tchau, tchau.